Deus seja louvado. Vamos dar início a este santo culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Chamemos o hino 368, 368. Glória a Jesus. Chamemos outro hino. 88 chamou primeiro lá. 88.
Glória a Jesus. Chamemos outro hino. 388, 328, 322, 322. Eu vou pedir para alguns irmãos que fazem o soprano, com a licença do irmão encarregado. Não precisa entrar na frente. Entrem juntos. Este hino aqui é ouvido por muitos lugares no mundo. E não fica bem, às vezes, um instrumento, principalmente o trompete. Dá a impressão que é ele que conduz a orquestra e não é desse jeito. Procurem entrar sempre juntos. Fica muito mais bonito. Só dá a impressão que a irmandade está para trás e a orquestra na frente. Cuidemos, por favor. 322.
Deus. Nós iremos agora, irmãos, elevar a Deus a nossa oração. Vamos anunciar aqui os pedidos que chegaram por enfermidades, por causas, por tribulações, por viagens, para alguns acidentados, familiares de nossos irmãos e pessoas que ouviram o testemunho desta bendita graça. Estes são os pedidos que vieram aqui. E junto também a eles outros que fizeram. A irmã Ana de Laranjal Paulista perdeu a visão por causa do diabetes. Roga nossas orações. Irmão Paulo Carlos de Souza do Jardim Carine, Itaquaquecetuba, quebrou o fêmur, passará por cirurgia. Irmão Cleiton Roberto, irmã Fabiana Miguel e José Ricardo pedem por causa impossível. Irmão José João Torres de Mauá, já há 2 anos na cama. Irmão Fernando Lima Rodrigues, músico em Angatuba, passou por diversas cirurgias, está internado. Irmã Jaqueline roga orações por seu neto Davi, que está internado. Irmã Sônia Marlene Eugênio de Oliveira, de Ribeirão Preto, internada na UTI. Irmão Paulo Henrique de Oliveira, de Jundiaí, também em estado muito difícil, internado. Irmã Karina Rodrigues dos Santos, de Várzea Paulista, com causa muito difícil. Irmão Nicolas, músico do Jardim Iva, São Paulo, internado com depressão. O irmão Everaldo Alves está com depressão e hipoglicemia. A irmã Célia com depressão, diabetes e asma e roga orações. Irmão Francisco Zanardi, ancião em Boa Viagem, na Bahia, teve um AVC e está internado. Irmão Paulo Castanhagem do Parque Dom Pedro II, em Campinas, com enfermidade nos olhos. Irmã Maria Inês de Cotia, com tratamento após cirurgia. Irmã Karina, de 17 anos, organista em Osasco, passou por retirada de tumor na cabeça, está em coma. Irmão Ismael Patti, da Vila Yolanda, com enfermidade, está acamado há mais de 10 anos. A menina Lorena, de 7 anos, internada há 30 dias fazendo tratamento. Irmã Yara Cortez, de Presidente Prudente, tratamento de câncer. Um bebezinho de apenas 2 meses de vida, chamada Laura Laranjeira, de Assunção de Mato Grosso, na UTI com enfermidade rara. Irmão Israel Constantino Neto, de São Geraldo do Baixio, Minas Gerais, passou por 2 cirurgias. Irmão Célio Bonifácio de Moraes, Cruzeiro do Sul, Paraná, 7 anos na cama. Irmão Joaquim Bonifácio de Moraes, de Cruzeiro do Sul, Paraná, está numa cadeira de roda 3 anos. Irmã Wanda Gonçalves, de 80 anos, do Jardim Mirim, muito enferma. Irmão José Carvalho, do Ipiranga, está muito enfermo. Irmão Adilson de Moraes, da cidade de Cascavel, Paraná, sofreu um acidente, está em coma. Irmão Bruno Davi está internado em Santa Isabel com enfermidade grave. Irmã Cleonice de Serra Talhada, Pernambuco, muito enferma. Irmão Magno Pereira e seu filho Rodrigo com causa difícil. E alguns aqui já agradecem a Deus que alcançaram a misericórdia de Deus em favor das suas causas. Sempre tem alguém que volta para agradecer a Deus, apesar de que não haveria necessidade de fazer isso aqui. Cada um mostra a sua gratidão ao Senhor Deus, uma vez que aqui nós não temos liberdade para os testemunhos, mas um ou outro sempre manda alguma notícia de que Deus ouviu as suas orações. E a nós cabe glorificarmos a Deus, porque Ele está ouvindo a súplica do seu povo. Vamos todos procurar estar em santa comunhão, irmãos, elevando a Deus a nossa oração, sabendo que o Senhor ouve a súplica do seu povo.
Nós não chamamos ninguém para vir orar aqui, mas já tem sempre o servo de Deus designado para esta primeira e a outra de agradecimento. Unidos oremos a Deus. Unidos oremos a Deus. Glória a Jesus, glória a Deus, bendito seja o Senhor, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, nosso glorioso e eterno Deus, Pai Celestial, Criador e Formador de todo o universo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, teu Santo Filho, estamos aqui nesta manhã, Senhor, reunidos neste santo culto de adoração à tua santidade, Pai eterno, como também, Senhor, é o motivo de nós expressarmos também a nossa gratidão pela tua grande misericórdia que usaste com as nossas almas, nos tirando deste mundo, Senhor eterno, e trazendo esta graça tão maravilhosa. E graças te damos porque até o presente momento tu nos tens sustentado, tem nos ajudado e até aqui chegamos. E agora nós te rogamos perdão pelas nossas faltas, ó Senhor, porquanto tu és santo e 3 vezes santo, e nós queremos sermos perdoados por ti neste momento, nesta comunhão. Te apresentamos este santo culto, queira abençoar, Senhor, em todo o decorrer do mesmo, o teu servo que está na presidência, ajuda o teu servo, guiando pelo teu Espírito Santo, Pai eterno, e também a nossa cara irmandade, te agradecemos porque tens preparado de estarem aqui, Senhor, buscando aquilo que vem dos céus, que é o pão celestial. Pai eterno, e nesta manhã chegou estes pedidos de orações que são diversos, ó Senhor eterno, em todo este Brasil. Pai eterno, queira também atender aqueles que te pedem, que recorre a ti, como aquela mulher, Senhor, que foi, Senhor, ao teu encontro e pediu socorro e tu atendeu ela. Senhor, por misericórdia, atende estes pedidos e tantos e quantos pedem, Senhor, por quanto confiam na tua misericórdia. Atende os teus servos e as tuas servas, como o teu servo há poucos minutos, Senhor eterno, mencionou, que nós também te agradecemos. Se tu fazer isto para o teu povo na terra, como vem fazendo, continuará fazendo, nós também nos alegremos e teremos motivo de te agradecer. Quantas obras, maravilhas, exaltar o teu santo nome. E agora, neste momento, nós te pedimos que a tua presença esteja aqui no meio de nós, Senhor. Visita os nossos corações, Senhor, dá para nós a alegria dos céus. Senhor, derrama um pouquinho da tua glória aqui no meio de nós nesta manhã. Alegra-nos pelo amor do teu nome, nos preparando para os dias que estão vindo, Senhor. Pai eterno, te rogamos por toda obra em toda a terra, nossa irmandade, também o ministério aqui presente e todo o ministério da tua santa obra. Ajuda os teus servos, estes caros irmãos, já em alta idade, bendito Deus, como também, Senhor, algumas enfermidades. Queira, Senhor,
pôr a tua mão misericordiosa e ajudar estes teus servos nestes dias, pelo amor do teu nome. Rogamos que dos céus nos mande a tua santa palavra. Fala conosco, Senhor. Nós queremos nesta manhã sair daqui fortificados pela palavra que tu nos mandará. Assim te apresentamos também os governos, Senhor, neste Brasil e também em todas as nações. Ajude também a todos. Te rogamos pelos enfermos, outros lugares onde estão nos hospitais, também os que estão em lutos, perderam os seus entes queridos nestes dias. Ajuda e dá força e consola também. Pai eterno, te rogamos por toda essa orquestra, todos nós aqui nesta manhã, Senhor. Nós queremos sair diferente do que entramos e já estamos sentindo, Senhor eterno, uma renovação na nossa alma, no nosso espírito, e se alegra diante de ti. Pai Santo, estas benções pedimos e agradecemos em Jesus Cristo, teu Filho, que contigo reina eternamente. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém. Deus seja louvado. Bendito o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Bendito o nome do Senhor. Vamos anunciar aqui alguns batismos. No dia 7, que será sábado às 18h30, em Peru Centro. No dia 14, um sábado às 18h30, Freguesia do Ó, Santo Amaro. E também na terceira divisão. E outros que serão lidos também nos próximos cultos. Teremos reuniões de mocidade e cultos de jovens. No dia 7 deste mês, no Jabaquara e Jardim Independência, todos com tradução por Libras. E no dia 13, que será uma sexta-feira, no Sapopemba. No dia 14, um sábado, este aqui será na Vila Formosa. Temos também as coletas, que são umas coletas únicas, destinadas ao atendimento da obra da piedade, viagens, manutenção e construções de casas de oração. Quanto às coletas, sempre procuramos lembrar a nossa irmandade das grandes necessidades que nós temos, porque a obra de Deus, ela cresce muito e gera também as despesas para a manutenção e também, principalmente, as necessidades que há entre a nossa irmandade carente. Muitos estão padecendo situações difíceis e são atendidas pelo fruto do amor de Deus, sempre oriundo dos corações daqueles que são dispostos a servir a Deus com aquilo que possui. O Senhor nunca deixa o seu povo confundido, sempre tem atendido. Nós temos também que passar e mandar alguns avisos. Reuniões de criança do espaço infantil, que é aqui no Brás, ela estará suspensa durante os domingos deste mês de outubro, devido à reforma que haverá no salão da igreja, ou seja, nesse salão, mais precisamente aqui no tanque de batismos. Mas há outras, a Irmandade pode ver que por fora tem aí, dá para perceber que estão trabalhando para a manutenção desta casa de oração. Então, durante o mês de outubro, este salão aqui, o maior, ficará fechado,
E os cultos serão realizados, todos os cultos que normalmente se faz aqui, passarão a ser realizados no segundo andar. E a entrada será aqui pela rua Ipanema, não mais aqui pela frente, mas aqui por trás pela rua Ipanema. E não vai haver batismos nem cultos para jovens que se fazem aos sábados durante esse tempo da reforma. Ou seja, esperemos que, com a ajuda de Deus, neste mês de outubro, seja suficiente para podermos realizar todos os trabalhos que são necessários. Queridos irmãos, nós temos percebido, através de comunicação da Irmandade, mas as notícias sempre correm sobre as dificuldades que tem havido entre familiares de nossos irmãos. Isto é um mal que sempre houve, mas ele tende sempre a aumentar. E o nosso dever aqui é de alertar a Irmandade com conselhos, com recomendações, segundo a palavra de Deus. E nos cultos normais, ou seja, onde tem liberdade para os testemunhos, depois logo a seguir vem a liberdade para a pregação da palavra. Ocorre que o tempo é curto. E para realizar um culto de 1h30, sempre ou se passa do limite do horário, ou fica-se devendo algumas informações de caráter, principalmente espiritual, e necessário. E nem sempre na pregação da palavra se atende a esse tipo de necessidade. Deus tem dado a graça de serem criados, como nós temos publicado nos sites da congregação, que é bom que a Irmandade procure ali se informar. Quando der vontade de pesquisar alguma coisa na internet, entre no site da congregação. Sempre haverão informações importantes, principalmente de ensinamentos que Deus tem preparado, que servem de edificação para todos nós. Eu, com a ajuda de Deus, vou ler aqui alguma coisa, peço a paciência de todos os ouvintes, suporte este pequeno sacrifício de cada um em estar aí ouvindo, mas é de interesse para quem quer melhorar a vida espiritual. O assunto que nós vamos apresentar aqui diz respeito à convivência entre pais e filhos. Isto é uma coisa que ultimamente, irmãos, tem trazido muita dificuldade, principalmente na formação do caráter dos filhos e no viver matrimonial também de casais. Muita dificuldade. E às vezes por falta de conhecimento básico da doutrina do Senhor que deixou para todos nós. A constante evolução do mal existente no mundo atual, onde os nossos filhos são expostos às suas manifestações, tornando-se indefesos quanto à contaminação de seus bons costumes, traz aos servos de Deus grande preocupação. Sabemos que as nossas crianças, já desde a sua pouca idade, frequentam escolas onde absorvem grande conhecimento, tanto através do ensino que recebem, quanto ao convívio com as demais crianças. Em muitos casos, devido ao pouco espaço que as crianças dispõem em seus lares para a sua diversão, os pais adquirem brinquedos e atrativos que as acalmem. Ocorre que a evolução do mal neste tempo presente é tão abrangente que até nos brinquedos à disposição no mercado, tais como jogos eletrônicos e outros aparelhos onde se inserem aplicativos que divertem as crianças, trazem consigo o mal. A sua aquisição é fácil, quer sejam em lojas do ramo ou através da internet. Os mais comuns são aqueles em que a criança assume a posição de um lutador, onde as lutas são corporais ou armadas, em cujos brinquedos predomina a violência, fazendo com que a criança se atenha a esses tipos de diversões, levando-a a perder a sensibilidade do amor e carinho que recebe, tornando-se impaciente, agressiva e inconsequente. Quanto ao adolescente,
É sabido que no convívio com os demais, tanto na escola quanto fora dela, são alvos constantes de informações que normalmente geram conflito em suas mentes, deturpando os bons princípios adquiridos no lar e na casa de Deus. Pelas consequências naturais, eles se isolam, rejeitam a aproximação dos pais, sentem dificuldade quanto à comunicação e, dada a transição em que vivem, passam a ter dificuldades de concentração, sendo prejudicados em seus estudos. A facilidade de comunicação através dos meios existentes faz com que o adolescente avidamente busque comunicar-se com os demais, condição em que passam a comprometer o sono normal, dormindo a altas horas da noite. Havendo falta de diálogo com os pais, geralmente buscam alguém de fora, onde possam expressar seus anseios e sentimentos, tornando-se vulneráveis à adoção de amizades que às vezes podem ser perniciosas. Há ainda a facilidade de fazer amigos através da internet, pelos sites de relacionamento, onde livremente se comunicam, desconhecendo o grande perigo a que se expõem. Aconselhamos aos pais que procurem manter uma vida matrimonial pacífica, tendo o cuidado de conservarem-se em paz, lembrando sempre que os frutos de justiça semeiam-se na paz aos que exercitam a paz. Evitem desentenderem-se perante os filhos, pois, mesmo com pouca idade, não guardem em suas memórias os momentos de atritos, os quais fazem mal aos sentimentos da criança e adolescente. Quanto aos pais, quando os pais vivem em desarmonia, contendas e agressões verbais, estão formando o caráter de seus filhos com exemplos de reações agressivas, cujas sequelas aparecerão durante a adolescência. Pois se conviverem de forma pacífica, havendo dificuldade da criança ou adolescente absorver o conhecimento e a paz oriunda da vida do casal, devem sempre transmitir a seus filhos o verdadeiro caráter cristão, através do amor, da paciência e carinho, e transmitindo-lhes o conhecimento das sagradas letras. Diz o apóstolo Paulo aos Efésios: e vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. O viver em união e em paz depende de pequenos esforços que a palavra de Deus nos ensina, pois se houver no casal humildade, caridade fraternal, paciência e temor de Deus, essas diferenças serão superadas, dando a condição de uma vida saudável, tanto espiritual quanto terrena. Quanto ao adolescente, os melhores amigos devem ser os seus pais. Para tanto, é necessário que os pais procurem dialogar com seus filhos, fazendo-os conhecer o verdadeiro amor que é o de Cristo, procurando suportá-los com paciência e carinho, pois devido à sua idade, têm dificuldade de adquirir o conhecimento que seus pais possuem. Sabemos que a sabedoria é dom de Deus e todo o conselho deve ser dado à luz da sua palavra, pois diz a Sagrada Escritura: as palavras dos sábios são como aguilhões, como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, dadas pelo único pastor. A vigilância dos pais deve ser constante, procurando observar até os menores sinais de um possível desvio de conduta em seus filhos, pois a facilidade da prática aos males da atualidade é grande. Além da curiosidade natural e predisposição que os adolescentes possuem, são também grandes alvos de ataque pelos agentes do mal, os quais, além de deturparem o conhecimento adquirido na graça de Deus, levam-nos a cometerem atos pecaminosos.
É nosso dever instruí-los acerca da corrupção moral e da fornicação, a qual é grande pecado diante de Deus, pois diz a palavra de Deus: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Sempre que possível, os pais devem reunir os filhos e juntos orar a Deus, pois assim muitos males serão evitados, além de preservar a paz em seus lares. É de nosso conhecimento que os filhos, ainda que já na fase adulta, não se esquecem dos bons conselhos recebidos dos pais e também nas reuniões de jovens e menores, onde aprenderam a louvar a Deus, orar e conhecer o verdadeiro Evangelho. O amor aos vossos filhos, segundo a orientação do Evangelho de Cristo, fará com que eles sejam preservados da corrupção, assegurando-lhes um futuro de paz na graça do Filho de Deus. Vossos irmãos em Cristo, que vos amo em sinceridade de Deus, os anciães. É o que veio avante de ler a toda a Irmandade. Estou aqui, se os irmãos buscarem, encontrarão no nosso site. É bom, irmãos, que leiam, porque grande parte dos males que se vê hoje dentro do lar, eles têm origem no tratamento, na falta de paciência dos pais em lidar com as crianças. Os filhos, irmãos, vejam a dificuldade das criancinhas. Geralmente trabalha o pai e filho, pai e esposa, e trabalhando, cuidam dos seus deveres durante todo o dia. A criança fica numa escola, numa escolinha ou numa creche, e ali convive com toda sorte de costumes que, na maioria das vezes, desviam o bom costume que se encontra dentro de um lar e dentro também dos cultos de jovens e menores ou nas reuniões infantis que tem. E se perdem. O pouquinho que aprendem acabam sendo contaminados por costumes diferentes da vida cristã e da fidelidade a Deus. Então é necessário que os pais procurem arrumar um tempo para estarem com os filhos. Nervosismo, falta de paciência, isto não deve existir entre pais para lidar com crianças. E às vezes o pai vem cansado, a mãe também. Os afazeres de casa também pesam sobre um só. Muitas vezes a própria irmã, a mãe que tem os afazeres de casa, lidar com aquilo que ficou de ontem, aquilo que se ajuntou no dia de hoje. E às vezes o marido não contribui, ele se isola, deixa a esposa só para cuidar dos seus afazeres. Isto não é bom. O marido que ama a esposa com aquele amor que começou quando casou, ele deve manter isso até o fim. Deve manter o mesmo respeito, a mesma honra à sua mulher, vê-la da mesma forma que via quando casou, sem perder o carinho, sem perder o respeito, sem perder a ajuda que ela merece. E a mulher deve ser receptiva, deve ter humildade para receber também. Porque não adianta um querer ajudar se outro rejeita. Quando há entre o casal, irmãos, compreensão, paciência, humildade, principalmente a caridade, estes males eles são vencidos pelas virtudes de Deus. Mas quando faltam estas coisas, entram em atrito. Os irmãos sabem que o atrito, irmãos, é uma força natural que existe, que quando nós precisamos dele para segurar, ele funciona. Por exemplo, um automóvel, se não existisse atrito, ele nunca pararia, ele ia se chocar com tudo. Mas o atrito que existe, quando se busca ele trava as rodas e o acidente não ocorre. Mas quando precisa liberá-lo, se houver o atrito, então a coisa não roda, não funciona, porque o atrito trava, segura. Então isto na nossa vida traz-se da natureza. Atritos entre marido e mulher travam o sistema de vida e faz com que as coisas não andem.
Não deve haver atrito, deve haver liberdade de giro, liberdade de viver, liberdade de falar, de manifestar, de se alegrar e de se entristecer também. O marido e mulher que se compreende segundo a palavra de Deus, evita atritar-se principalmente diante dos filhos, que quando vê que os pais não convivem bem, eles formam dentro de si uma barreira, uma hora em favor da mãe, outra hora em favor do pai. Isto aí deve ser evitado, irmãos, com a sabedoria de Deus, com obediência à palavra de Deus. Isso aqui não machuca ninguém, porque não é só, irmãos, viver bem por causa da salvação. É claro que a salvação é principal, mas pelo viver na vida. Por que viver sofrendo se podemos viver nos alegrando? Por que conservar a desunião? Por que conservar as agressões se nós podemos suportar um ao outro e ver no outro sempre o melhor e ver o defeito em nós? Nossos olhos devem estar voltados para ver os nossos defeitos, mas as qualidades nos outros, ainda que não tenham. Quando o casal vê qualidade no marido, a mulher vê no marido e o marido vê na mulher, os defeitos somem, irmãos. Porque a caridade cobre estes defeitos. Mas quando é o inverso, só se vê defeito. Aquela beleza que a jovem tinha quando casou-se, o seu esposo via nela atração, via nela o amor, tinha prazer de ouvir a sua voz, tinha prazer de ver o seu olhar e o seu sorriso. Se não conservar isso, ao longo do tempo, isso desaparece. Então ele não vê mais aquela moça que ele amava, que ele sonhava, que ele pensava nela dia e noite. Agora ele vê uma mulher que ele não suporta ver a sua face, nem o seu corpo, nem ouvir a sua voz. Por quê? Porque desgastou por falta de virtude. Irmãos, isto aqui só faz bem para nós. Quem ouve isto e tem a humildade de receber um conselho como esse que Deus está dando, só será beneficiado. Marido não vem a menos, se ele for manso, humilde, carinhoso, paciente, abraçar a mulher porque é sua esposa, vê-la do jeito que ele via quando casou. Porque tem aqueles que depois que passou algum tempo não vê mais uma esposa, vê o inimigo dentro de casa. Ou o inverso, sabe que o marido chega, já fica temerosa porque sabe que algo contrário vai acontecer. Porque o amor desapareceu, o amor tem que ser cultivado, irmãos. É igual dinheiro, se gasta, acaba. Então tem que buscar. Busquemos amar-nos fraternalmente, como a caridade de Deus nos ensina. Caridade tudo crê, tudo suporta, não se porta com indecência, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Ninguém pense que nós estamos aqui agredindo a vida particular das pessoas. Não. Quem quiser ouvir o conselho é de graça. Só faz bem. Bendito seja Deus. Lamentamos, irmãos, que nós não temos oportunidade nos cultos de falar isso. Mas servos de Deus por aí, por esse mundo afora, sabem disso porque são ensinados. Que cada um tenha liberdade, que quando Deus lhe der a oportunidade, usar a liberdade do testemunho para conversar com o povo, transmitir aquilo que nós precisamos ouvir. E não se omitir, porque a omissão também é pecado. Deus seja louvado. Vamos permanecer em comunhão a vários servos de Deus. Aqui é aquele que o Senhor revela a palavra. Nós não vamos cantar o hino, mas vem aqui e apresente. Deus seja louvado. Amém. Aqui já não lê nem o histórico do ensinamento. Glória a Deus. Glória a Deus.
Na igreja fica gritando. Então, mas aqui eu estou com certeza na igreja. Mas é melhor apresentar nos colchão para macios na igreja. Vamos ler, queridos irmãos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, capítulo 11 do livro do Eclesiastes. Se todos encontraram, vamos ler com a ajuda de Deus. O título diz assim: façamos o que é bom no tempo oportuno. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derrama a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Verdadeiramente suave é a luz, e agradável aos olhos ver o sol. Mas se o homem viver muitos anos, e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, mancebo, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. E anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas se trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração, e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Louvado seja Deus, irmãos, que inspirou Salomão a escrever este livro destinado à igreja, destinado ao povo. A igreja é povo. E escreveu então o que nós acabamos de ler, recomendando no início, como nós vimos aqui no texto, em cima, façamos o que é bom no tempo oportuno.
sempre haverá oportunidade para fazer o bem, porque o dever de todo ser humano, uma vez que, por causa do pecado que cometeu, passou a ter conhecimento do bem e do mal, também passou a ter conhecimento da possibilidade de escolha em fazer o que é bom ou fazer o que é mal. Isso está na pessoa, cada um faz o que quiser, sabendo que fazendo o que é bom, ou executando o bem, ele colherá os resultados do bem que ele fizer, pois esta vida, mesmo a natureza, mostra claramente que aquilo que se semeia é aquilo que se deve colher. Então, quem faz o bem deverá colher também os frutos do bem. Ele fazia aqui, então, irmãos, esta comparação: lançar o pão sobre as águas, para depois de muitos dias o achar. Depois, então, ele esclarece: reparte com 7 até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Aqui podemos compreender de duas maneiras. Uma é com respeito ao viver terreno. Esse lançar o pão sobre as águas é a pessoa fazer o bem, como que fosse semear, para colher depois, no futuro, aquilo que ele semeou, como já dissemos. Depois de muitos dias acaba achando aquilo que ele lançou nas águas. Mas na verdade não quer dizer que a pessoa vai pegar um pão e jogar no rio, ou jogar numa enxurrada, para depois de muitos dias o achar. Não é isso. Ele fala do bem que se faz para que no futuro se colha aquilo que a pessoa produziu. E ensinava a repartir com 7 e até mais do que 7, até 8. Isso indicando que não havia e não deveria haver limites para repartir. Repartir é pegar um todo, uma coisa que a pessoa tem, fazer em partes e distribuir com os outros. Isto demonstra os efeitos da caridade de Deus, do amor de Deus. Mas também não está se referindo a um pedaço de pão, simplesmente. A pessoa tem um pão, fica com um pedaço e divide com os outros. Isso naturalmente deve ser assim, mas o sentido disto aqui tudo não é exatamente isto. Repartir com 7 e ainda com 8, aquilo que lançou nas águas, não é? Mas levando isso aqui, irmãos, para o lado espiritual, nós todos devemos entender isto, que aquilo que alcançamos de Deus, não deve haver em nós o egoísmo, pessoa que só pensa por si, mas deve também retransmitir ou passar para outros, para que seja multiplicado o que é bom, porque o mal se multiplica sozinho. Os irmãos vejam que toda maldade, ela voa muito longe, é como a mentira. Mentira, ela vai longe também. Então a maldade também se reparte o que é mal, não é? A pessoa pode ter tanta coisa ruim e passar para os outros. Mas aqui a exortação que Deus dava a Salomão para a igreja é para nós hoje, repartir o que é bom. É claro que falando materialmente, todos nós sabemos que nós temos que ter a generosidade, ou seja, o prazer de ajudar, o prazer de poder dividir com os outros nas suas necessidades aquilo que nós podemos. Mas no que diz aqui, irmãos, o teor desta palavra é no sentido espiritual, que nós devemos de semear e repartir aquilo que Deus nos concede, que é bem, para o nosso bem momentâneo e futuro. Repartir com 7 e até com 8 diz respeito a todo o bem que nós podemos fazer no sentido espiritual com aqueles que nos rodeiam, com o nosso próximo. É um exemplo. O Senhor Jesus deu um exemplo clássico, que era dele mesmo.
que deve ser subentendido na parábola que ele faz, daquele que foi apanhado por salteadores e ficou meio morto no caminho. E passaram ali algumas pessoas importantes da igreja, passou um levita, desviou do sujeito que estava caído, quase morto. Passou também um outro importante da igreja, também sacerdote, olhou quando viu uma pessoa caída que demandava ali um socorro, ele se desviou. E finalmente passa alguém que ninguém esperava nada dele. E este passa, então, que era inclusive rejeitado pelos judeus, pois era um samaritano, que ninguém gostava dele. Ou melhor, havia uma diferença entre judeus e samaritanos, mas esse passando, ele não quis saber se o morto, o meio morto, era judeu, se era um samaritano, não interessou saber quem era, porque ele via que precisava de ser socorrido. Ele correu ali, atendeu, socorreu, e levou, pôs no animal que ele estava cavalgando, levou numa estalagem, e primeiro ele curou as feridas da pessoa, depois levou no lugar para ser tratado, deixou ali 2 dinheiros, antecipou o pagamento das despesas e deixou o comprometimento de, na volta, se houvesse alguma coisa a mais para pagar, que deixasse por sua conta. Na verdade, ele estava se referindo ao que Jesus estava fazendo. O que Jesus fazia ali? Ele estava repartindo com 7 ou até com 8 ou com milhões e milhões de pecadores aquilo que ele trouxe. Veja que ele não foi egoísta. Jesus era o unigênito Filho de Deus, o único, dono de toda a herança de Deus. E ele concordou em ser o primogênito, ou seja, o primeiro filho, para dividir com multidões a herança que ele tinha, que era o reino dos céus. Se fosse com o caráter que tem o ser humano, ele podia dizer, não, todo o universo que existe me pertence porque sou o filho único. Mas ele concordou em ser o primeiro, para dividir com o resto do mundo, inclusive aqueles que tiraram a sua vida, inclusive aqueles que não amavam o Senhor, inclusive aqueles que o odiavam. Ele também deixou a oportunidade de ser herdeiros com ele. Dividiu com 7, com 8 bilhões ou trilhões, ninguém sabe quanto. Bendito seja Deus. E aqui o ensinamento para dividir, então, irmãos, repartir e semear para colher depois. Porque às vezes existe planta que a pessoa semeia e colhe logo. Por exemplo, a verdura, a hortaliça, o tempo de produção é curto. Semeia, logo nasce e vai cuidando, logo cresce e logo colhe e logo faz uso, se beneficia do que semeou. Mas existe coisa que semeia para muito tempo produzir. Só que quando começa a produzir, não para mais de produzir. Bendito seja Deus. E no que diz respeito a isto, irmãos, primeiro, nós temos que semear junto, ou seja, aos que estão próximos de nós. O apóstolo Paulo escreveu que aquele que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo, negou a fé, porque não cuida dos seus. Os irmãos, vejam hoje quanta coisa que tem nesse sentido. Por exemplo, uma coisa que acontece muito: os pais criam seus filhos, ficam idosos, formam seus filhos, pagam a universidade para eles, ficam anos sem trabalhar, ficam já grandões, adultos, não trabalharam, não produziram nada, e o pai pagando, a mãe lutando, lavando as roupas, fazendo alimento, suportando os seus problemas. Aí se forma, se casa, forma uma família e esquece dos pais. Nunca mais se lembra que tem um pai. Aí fica idoso, aí depende de um carinho, depende de uma ajuda, depende de uma atenção. Aqueles que podem
O que eles fazem? Eles pagam para alguém fazer. Mas quem não pode, muda de endereço e não deixa o endereço para onde foi. Porque querem se livrar daqueles que eles tinham cuidado de zelar, porque são os seus. Esses estão negando a fé e são piores do que os incrédulos. A Irmandade deve conhecer muita história dessa aí, não é? Que existe. Outros, então, põem uma clínica de idosos, no lugar aí para idosos, e nunca mais vão ver se eles estão vivos ou não. Outros passam por lá, não têm sequer a paciência de ouvir, porque acha que ele já tem Alzheimer, que ele está caduco, que ela está caducando, que ela pergunta as coisas várias vezes, não tem mais paciência. Esquece que ela teve paciência com ele, cuidou dele, limpou, lavou, deu de mamar, suportou, trocava, ele se sujava, trocava de novo. Chorava de noite, a mãe levantava e vinha atender. Esquecem. Por quê? Porque o ser humano assim, não lança mais o seu pão sobre as águas e não reparte nem com seus pais idosos. E os que então viram as costas até os filhos, larga a mulher, larga os filhos, some, esquece que era um pai, ou esquece que era uma mãe. Onde é que está o amor? O que é que estão semeando? Estão jogando os seus pães na água para depois colher depois de muito tempo? Estão repartindo com os filhos? Muitas vezes não. Mas o Senhor manda a palavra nesta manhã, para que se manifeste em nós a verdadeira caridade de Deus. Aquele que tiver a caridade vai ver a face de Deus, irmãos. Quem não tem, não pode ver a bênção de Deus. Então diz assim: estando as nuvens cheias, derramam chuva sobre a terra. É a natureza que Deus fez. Irmãos, viram essa madrugada, as nuvens se encheram, não negaram. Porque elas podiam, por exemplo, ficar sob efeito do vento e ir embora para outro lugar e deixar a cidade aqui cheia de pó, de doença, de problema respiratório, não é? Não chove, a cidade fica difícil, cheia de contaminações, todo mundo tem alergia, espirrando com gripe, com tanta coisa, mas as nuvens estão cheias. Deus ordena que ela jogue a água sobre a cidade, lava a cidade, aplaca o calor e as pessoas passam a sentir prazer e alegria. Mas quantos que estão cheios com as nuvens e não derramam água, vão levar para outros cantos? Tem recurso, mas esquece que o pai e a mãe gostariam de ter um alimento que ela sempre comeu, agora não tem mais, porque estão internadas, estão largadas por aí. Não são capazes de levar uma alegria, um carinho. Não são capazes de chegar a dar um abraço no pai e dizer: pai, eu te amo, mãe, eu te amo. Porque isso está acontecendo na humanidade, o amor vai se esfriando, porque o pecado se multiplica. Mas o Senhor quer fazer, irmãos, que o amor seja multiplicado e o pecado diminua. Santo é o Senhor. Que Deus derrame nesta manhã o seu amor aqui entre nós, para nos repartirmos, para semearmos, porque quem semeia, colhe. Hoje você pode estar fazendo um bem, não faça por obrigação, não faça porque você tem que fazer, não, faça de coração, porque é assim que você vai colher. Lá no futuro, tu receberás o bem que semeias hoje. Bendito seja o Senhor. E como ninguém sabe o caminho do vento, nem como se formam as nuvens, e nem como se formam os ossos no ventre daquela que está grávida, também ninguém sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. Quem é que sabe quando vai colher o bem que está fazendo hoje? Você não sabe se a semente que fazes hoje são sementes que nascem rápido e amanhã produza, ou se vai demorar. Não importa, semeie o bem, faça o bem, orem na madrugada, orem pelos teus irmãos, orem pelos filhos, orem pelos pais.
Tenho sempre em vós palavras de ânimo, de amor, de carinho. Quem é que não gosta, irmão, de ser acariciado? Até um animal gosta. Até os animaizinhos que vocês têm em casa gostam. Trate ele mal para ver. Tratando mal um animal doméstico, chega a hora que ele sabe que a pessoa chega, ele se esconde. Porque já sabe que vai ser maltratado. Mas tratando bem, ele é o primeiro, fica sabendo antes da pessoa chegar. E nós? Irmãos, é difícil uma palavra desta. Difícil até de ouvir, mas é o que Deus escolheu hoje para nós. Bendito seja o Senhor. Mas depois diz, irmãos, nós vamos terminar daqui a pouquinho. Mas se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também não deve esquecer que vão vir dias de trevas, que a escuridão vai chegar, porque vão ser muitos. E essas trevas que vão vir, irmãos, são os dias depois do final da vida. Então, enquanto estamos aqui, se temos prazer de servir a Deus, se nos alegramos, façamos também o que é bom, o que é bem, porque quem não colher aqui durante esta vida terrena, colherá na glória do céu. Irmãos, todo mundo gosta de viver bem, todo mundo gosta de notícia boa, todo mundo gosta de sucesso, mas nem todos gostam de plantar o que quer colher. Hoje o Senhor está ensinando, vamos semear, vamos fazer o bem, vamos repartir. Não é repartir, dar dinheiro na coleta, isso é outra situação que também o generoso tem e faz com prazer, mas é repartir o teu amor, o teu carinho, repartir o teu prazer, aquilo que você gosta que façam para ti, faça para os outros. Marido que gosta de ser feliz, faça a tua mulher feliz. Mulher que reclama que é infeliz, faça o teu marido feliz, porque o retorno da felicidade dele te alcançará. O egoísmo faz a pessoa querer tudo para si e não ceder em nada. Irmãos, se Deus nos der hoje o perfeito dom da caridade, nós vamos sair daqui cada um querendo exercer a caridade, amando mais, suportando mais, fazendo os que estão em volta de nós felizes, ainda que você ache que não mereça, mas você não é juiz. Ache que você não merece e ela merece, ele merece. Faça o bem e você vai receber de volta muito mais do que fizeres. É palavra que incomoda quem ouve, mas quem quer salvar a sua alma é receita de Deus nesta manhã. Ainda que te incomode ouvir isto, mas isto são palavras que o Senhor Jesus ensinou e que devemos amar-nos sinceramente. Quem quer buscar e receber de Deus as bênçãos, hoje está aqui a maneira de chegar até lá. Faça o bem hoje e amanhã tu colherás o bem muito mais do que semeares. Deus seja louvado. Amém. Agradeçamos a Deus em oração. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Nosso eterno Deus e Pai celestial, novamente estamos aos teus pés, neste momento dando-te graças pela grandeza da tua obra na nossa vida. Pois, Senhor, tu nos tens escolhido para fazermos parte da tua herança, e se formos fiéis até o fim, um dia veremos a tua face como ela é. Te damos graças, Senhor,
pela boa guia e presidência que deste ao teu servo neste santo culto, pelo bom número de irmandade, pela orquestra, por todos aqueles, Senhor, que trabalharam para o bom andamento deste santo culto. Te louvamos também, Senhor, que nesta manhã despertaste ao teu servo para ler esta carta, Senhor, que veio despertar aos pais e aos filhos como devem ter, Senhor, uma convivência melhor. Pois vemos neste mundo, Senhor Deus, tantos males, Senhor, se entrando nas famílias, causando muita destruição. Mas nós te agradecemos, porque todos nós que ouvimos o teu conselho, aleluia, vamos procurar melhor fazer a tua vontade. Sobretudo nós te agradecemos pela revelação da tua palavra, nos ensinando, Senhor, como fazer o bem, como semear o bem. Porque, Senhor Deus, nós vivemos num mundo, Senhor, que nos oprime a cada dia, e nós sabemos que o plano do nosso adversário é tirar a força do teu povo, o ânimo de exercer a verdadeira caridade. Mas por esta palavra nós sairemos daqui com desejo de te servir, com desejo de fazer o bem. Ó grande Deus, nesta oração que estamos aos teus pés agora, nós te pedimos, abre o teu céu agora, derrama sobre nós as tuas virtudes, os teus dons, faça aflorar em cada alma que aqui está um desejo ardente de fazer o bem, que possamos, Senhor, ir para nossa casa remoendo esta palavra, que possamos nos amar entranhavelmente, que possamos amar a nossa família, os nossos filhos, o marido, a esposa ao marido, aos teus servos do ministério, e como tu disseste, sempre, Senhor, preferir que o nosso próximo seja melhor do que nós. Guarda o teu conselho e revista-nos de ardente caridade. Leva-nos em paz ao nosso destino. Aleluia. E guarda-nos a todos de qualquer mal. Pedimos tudo e agradecemos em nome do Senhor Jesus, bendito eternamente. Amém. Glória a Deus nas alturas, santo é o Senhor, aleluia. Deus seja louvado. Chamemos um hino. Vários chamaram. 249, 249.
A santa paz de Deus, seu amor, sua eterna palavra e a comunhão do Espírito Santo permaneçam em nossos corações.